Sempre que rezamos a confissão, acusando a nossa condição de pecadores, dizemos que pecamos por palavras, por obras, por pensamentos e por omissões. O que é uma omissão? Omissão, como a própria palavra significa, consiste em não fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer. Deus não nos pede para fazer tudo, porque Deus sabe que não conseguimos fazer tudo. Deus não nos pede para resolvermos todos os problemas, porque sabe que não temos capacidade para isso, mas pede-nos para fazermos um pouquinho mais, para fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance. Pois quando nos é possível, qualquer atitude de bem e por qualquer circunstância, por culpa nossa, não o fazemos, é uma omissão, é uma situação de ofensa ao Senhor. De certeza absoluta que todos nós já ouvimos afirmações deste estilo. Se Deus existisse, as crianças não morriam de fome. Se Deus existisse, não havia guerra. Se Deus isto, se Deus aquilo. Que ninguém me leva a mal se alguém costuma dizer isso. Nunca acredito quem esteja aqui que diga isso, mas... E são afirmações insensatas e de uma grande ignorância religiosa. O mal não existe pela culpa de Deus. O mal existe por culpa nossa e muitas vezes por falta de ação da nossa parte. Porque se fizéssemos um pouco mais, se não fôssemos tão preguiçosos, tão comodistas e quem sabe se calhar até tão gananciosos, muitos dos males que atormentam a humanidade não a atormentariam. Esta é a temática da Palavra de Deus deste 26º domingo do tempo comum. A primeira leitura é retirada da profecia de Amós. Certamente ainda vos recordais da liturgia da semana passada, onde a primeira leitura também era deste profeta e onde ele se insurgia contra as injustiças, contra as desigualdades sociais. Hoje Amós continua, falando desta vez, já não contra os comerciantes, mas sim contra aos responsáveis do povo, que só se preocupavam com eles, ignorando a miséria que existia à sua volta. A história apresenta-nos exemplos de governantes fantásticos que deram o máximo pelo seu povo, mas a história também nos apresenta muitos tiranos, insensíveis, que só queriam o seu bem-estar, não se importando minimamente com os seus súbditos. Era infelizmente a situação do povo de Deus. Os aristocratas, nos seus palácios, no seu conforto, banqueteavam-se esplendamente, explorando e ignorando aqueles que viviam na miséria. E é quando Amós lhes diz: pois fiquei sabendo, vós, na hora da desgraça, sereis os primeiros a ser deportados. As palavras de Amós foram de facto proféticas, porque dali a algum tempo o Império de Babilónia, na sua expansão, alcançando o território do povo de Deus, o primeiro grupo a ser deportado foram eles, por serem considerados os mais importantes, os mais influentes da sociedade. No Evangelho é-nos apresentada a parábola, certamente já conhecida de todos nós, designada da parábola do pobre Lázaro. Uma parábola muito simples, alguém que vive na abundância e alguém muito perto que vive na miséria. Ambos chegam ao termo dos seus dias sobre a face da terra.
encontra a glória do céu, outro encontra a humilhação da perdição. O rico não se condena por ser rico, nem o pobre se salva por ser pobre. O rico condena-se por ser egoísta, insensível. O rico condena-se porque tinha ao seu portão um miserável a quem podia dar algum conforto, mas era insensível ao seu sofrimento e não se importava minimamente com ele. E é o que está aqui em causa, sabeis? É o pecar por omissão, pela insensibilidade que muitas vezes bate ao nosso coração. Todos nós temos consciência da sociedade em que vivemos. Todos nós sabemos que há gente que vive mal porque é preguiçosa, que há gente que vive mal porque é desgovernada. Todos nós sabemos disso. Mas não deixemos que essas verdades nos tornem insensíveis. Que essas verdades não nos impeçam de fazer algo de bom pelos outros para que a vida dos outros seja fácil. Porque se é verdade que há muita gente que vive mal porque quer, por culpa própria, também é verdade que há quem viva mal sem culpa nenhuma, e também é verdade que se todos quisermos, todos poderemos viver muitíssimo melhor. Paulo, na segunda leitura, que continua a ser retirada da primeira epístola a Timóteo, desafiando este seu discípulo a permanecer fiel ao Senhor, começa por lhe desafiar a praticar a justiça e a piedade, a fé, a caridade, a perseverança e a mansidão. Este desafio de Paulo não é só para Timóteo, é o desafio da palavra de Deus para todos nós. A procurarmos viver na justiça e na piedade, a termos compaixão dos mais frágeis, dos que mais sofrem, a deixarmos-nos tocar pela dor e pelo sofrimento dos outros. Porque, infelizmente, sente-se muitas vezes, graças a Deus, e muitas graças damos ao Senhor por isso, não todos, graças ao Senhor, mas sente-se em muita gente a indiferença com o sofrimento dos outros. Esta semana, de certeza absoluta que todos vós vos deparasses com essas imagens. As imagens daquela idosa coberta de formigas. Algo, por acaso até estão a colocar aqui, quem não viu tem possibilidade de o ver. Algo que nos emociona, algo que nos perturba. Isto foi muito comentado nos meios de comunicação social, condenou-se muita gente, disse mal de muita gente. Mas sabeis um pormenor? Eu nem vi ninguém a dizer mal da pessoa que chegou lá e a primeira preocupação, em vez de se socorrer a idosa das formigas, foi filmar. Já pensasteis nisso? Eu chego perante uma situação destas e, em vez de ir em socorro de quem sofre, não, vou filmar. Sabemos lá porquê. É esta a sociedade que nós estamos a criar. E é contra isto que nós temos de lutar. Não conseguimos, nunca iremos conseguir, retirar a maldade e o sofrimento do mundo. Mas podemos tornar as coisas muito melhores. Não usemos aquela desculpa de não é nada comigo. É comigo. É comigo porque eu tenho obrigação de socorrer aquele e aquela que precisa. O rico da parábola
Não tinha feito mal a ninguém, em lado nenhum é dito que ele fosse mau homem, que fosse injusto. Não. Era insensível. Era egoísta. E quantas vezes nós ouvimos as pessoas: ai, eu não faço mal a ninguém. Olha lá. E que bem é que tu fazes? É verdade, não fazes mal a ninguém, concordo contigo, sei que é verdade. Mas que bem é que tu fazes? Onde está a utilidade da tua vida? Que tens feito pelo mundo, pela sociedade, pelos outros, pela natureza, pela tua família, pela igreja? Que é que tens feito? Ah, isso é com os outros, não é comigo. É com todos. É connosco. E é para isso que nos procura alertar a palavra de Deus deste fim de semana. A termos em conta que, se calhar, podemos fazer um pouquinho mais, nem que seja um pouquinho extremamente pequenino. Se cada um fizer um pouquinho extremamente pequenino mais, todos esses pouquinhos juntos darão grandes coisas. Não deixemos que a insensibilidade tome conta de nós. O sofrimento dos outros deve nos perturbar a todos, porque todos temos a obrigação de socorrer aqueles que sofrem.